quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 1, o versículo de número 14, ou a partir do versículo 14, não será apenas o verso 14 que nós vamos estudar. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Irmãos, nós estamos em uma série cujo tema é Redescobrindo o Evangelho. Essa série, na verdade, ela faz parte desta obra do Paul Washer, que foi publicada aqui no Brasil pela editora Fiel. Tá? O poder do Evangelho e a sua mensagem. Ela faz parte de uma trilogia, tem mais duas obras que acompanham. Então, a maioria das informações que eu estou tirando, que eu estou falando nessa série, faz parte desse livro. Hoje, eu vou utilizar tanto esse livro aqui, como também esse comentário do John Stott, a mensagem de Romanos. Esse livro aqui, o meu já está bem velhinho, mas vale a pena você adquirir, tá? Esse livro é da editora ABU. Muito bom essa literatura. E também vou utilizar, na medida do possível, esse livro aqui do Dr. Mark Lloyd Jones, tá bom? Que é a exposição sobre o capítulo de número 1. Então, muitas pessoas acusam o Mark Lloyd Jones de ter sido muito prolixo, porque, para você ter uma ideia, só do capítulo de número 1 você tem 480 páginas, mas só que é 480 páginas de pura Bíblia. Vale a pena você adquirir, tá? Eu tenho toda essa coleção, se eu não me engano, acho que são 12 livros, tá? Que você pode estar adquirindo pela editora PES. Então, o que nós vimos até agora? Na primeira aula, foi uma introdução sobre o que significa o Evangelho. E aí, nós vimos o Evangelho à luz lá de 1 Coríntios, capítulo 15, quando o apóstolo Paulo, primeiro, ele relembra aquela igreja que ele havia plantado, relembra do Evangelho que ele tinha pregado. Então, ele traz de novo à tona, à baila, o Evangelho. Ele mostra que aquela igreja recebeu o Evangelho, e aí nós explicamos como que eles receberam o Evangelho, e vimos que este Evangelho é o Evangelho pelo qual eles foram salvos. Tá? Então, você pode acompanhar lá no primeiro estudo o que eu falei sobre esse tema. Na aula passada, nós falamos, baseados mais aqui no comentário do Stott, eu peguei aqui Romanos capítulo 1, versículo 1, até o versículo de número 6. E aí nós vimos 6 características do Evangelho. Tá? Nós vimos que o Evangelho ele tem a sua origem em Deus. Este Evangelho foi pregado no Antigo Testamento e no Novo. Este Evangelho trata sobre o seu Filho, com respeito a Jesus Cristo. Este Evangelho ele deve ser pregado a todas as nações. É um Evangelho que deve resultar em fé e obediência e deve ser para a glória do nosso Deus. Então, nós vimos isso na nossa aula passada. Hoje nós vamos dar continuidade, ainda utilizando aqui Romanos, tá? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Evangelho, essas boas novas, essas boas notícias. Então, tenha em mente que Evangelho significa boa nova. E as boas novas são que Deus enviou o seu Filho para morrer pelo seu povo. Em meio ao caos, em meio à queda, em meio a tudo aquilo que parecia ser impossível de ter alguma solução, Deus então ele proveu o Cordeiro para a nossa salvação. Então eu quero agora que você acompanhe comigo a partir do verso de número 14. O apóstolo Paulo, sobre o Evangelho, lembre que ele já tinha falado algumas características sobre o Evangelho. Agora ele vai falar algumas coisas que o motivou a escrever o Evangelho, a pregar o Evangelho para a igreja de Roma. Então a primeira coisa que ele quer que nós saibamos, aí no verso 14,
é que Paulo ele é um devedor. Tá? Ele vai mostrar para nós 3 características do evangelho. Ele vai dizer que ele tem uma dívida, ele vai dizer que ele está pronto e ele vai dizer que este evangelho é poderoso. Então a primeira coisa que ele diz aí é, verso 14, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Para o apóstolo Paulo, o evangelho é uma dívida. Ele entendia que ele tinha uma dívida para com o mundo. John Stott aqui, nessa sua obra, ele vai falar o seguinte, há 2 formas de nós contrairmos uma dívida. Uma é a gente pedindo emprestado algum dinheiro para alguém. Ele ainda até fala, imagine que você peça R$1.000, vamos supor. Você vai pedir R$1.000 para alguém, então você tem aquela dívida, naquele dia que foi acordado, você terá que dar aquele dinheiro para aquela pessoa. E uma outra forma de você contrair uma dívida é quando alguma pessoa passa algum valor para você e aquele valor você tem que dar para uma outra pessoa. Então, para John Stott, ele acredita que é nesse sentido que o apóstolo Paulo está em uma dívida. Paulo, ele recebeu alguma coisa de alguém e ele tem que passar isso para outras pessoas. E o que Paulo recebeu? O evangelho. Lembre-se que lá no versículo de número 1, aqui de Romanos, do capítulo 1, diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Nós vimos que este evangelho que ele pregava não era um evangelho paulino, petrino, marcano, não era um evangelho de alguma instituição, mas a origem deste evangelho, tanto a nível de pregação, quanto também a nível do próprio projeto de ter feito esse evangelho, é do próprio Deus. Foi Deus que orquestrou o evangelho. E foi Deus que foi o primeiro pregador do evangelho, como está lá em Gênesis 3,15. Então o evangelho vem dele, vem de Deus. E Paulo ele vai dizer que ele foi separado para pregar este evangelho. Então, uma vez que ele tem esse entendimento que Deus separou para ele fazer a obra, para ele proclamar o evangelho, é por isso que no verso 14, Paulo entende que o evangelho para ele é uma dívida. Ele entendia que o evangelho para ele era uma dívida que ele tinha para com toda a humanidade. Por isso que após ele falar sou devedor, ele vai dizer devedor a quem? Tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Aqui é uma forma dele falar eu sou devedor tanto aos gregos, que seria uma forma de falar aos letrados, aos cultos, aos filósofos, bem como também aos bárbaros, tá? Que seriam aqueles de pouca instrução, tanto aos sábios como a ignorantes. E uma outra maneira, era a mesma coisa dele estar dizendo assim, a dívida que eu tenho para com o evangelho é para com todo o mundo. Todas as pessoas devem ouvir o evangelho. E para o apóstolo Paulo, o evangelho era uma dívida. Entenda a palavra dívida também dentro do contexto de mordomia. O que é mordomia? Tudo pertence a Deus. Todas as coisas vêm do Senhor. Somos apenas mordomos, pessoas que estão cuidando dos bens que são de Deus, dos bens do Senhor. Então, para o apóstolo Paulo, o evangelho fazia parte dessa mordomia da parte dele, no qual ele tinha que cuidar. Agora, veja que me chama muita atenção aqui, nesta palavra devedor, que era o que estimulava o apóstolo a pregar, ele pregava porque ele tinha uma dívida, como que isso às vezes é um pouco diferente daquilo que nós vivenciamos hoje. Não com todos, é claro, mas para muitas pessoas o evangelho não é uma dívida. Para muito pregador, o evangelho não é uma dívida, mas parece que o evangelho é uma forma dele se enriquecer. É uma forma, na verdade, das pessoas serem obrigadas a pagarem alguma coisa para ele pregar. Tem muitos pregadores, meus irmãos, infelizmente, isso é uma vergonha, mas muitas pessoas aproveitam-se da pregação do evangelho para ficar rica.
só pregam se pagarem um determinado valor, um determinado cachê, só vão se tiverem algumas exigências que forem estipuladas. Parecem como se fosse um artista mundano, como se fosse uma pessoa que faz as exigências mais esdrúxulas, que todo mundo fica ali estupefato com aquilo. Como pode exigir tanta coisa? Agora, como pode uma pessoa exigir algo para se pregar? Quando, na verdade, o apóstolo Paulo, na concepção dele, o evangelho era uma dívida. Eu tenho uma dívida para com o evangelho. Martyn Lloyd-Jones, na sua obra aqui, a exposição sobre o capítulo 1, o Evangelho de Deus, ele vai dizer que quando nós temos alguma dívida, nós temos que ter algo para pagar, algo para dar. Então, na concepção dele, o que nós temos que dar para aquelas pessoas? Você tem que ter alguma coisa para passar, você tem que ter alguma coisa para levar. E aqui dentro do contexto, o levar é levar a palavra. Eu tenho uma dívida para com o mundo, eu tenho uma dívida para com o bom Jesus, eu tenho uma dívida para você que está me ouvindo, eu tenho que levar a palavra do Senhor. E quando ele coloca aqui, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, ele vai dizer que aqui não é uma tautologia. O que seria uma tautologia? Seria você pegar vários termos como gregos e sábios ou bárbaros e ignorantes e colocá-los como termos intercambiáveis, como termos sinônimos. Só que não. O que Paulo está querendo pegar e mostrar para nós é o seguinte: era a classe de pessoas daquela época. Você tinha bárbaros com menos instruções e você tinha os gregos, que aqui entrava até os romanos, pois os romanos faziam parte da cultura greco-romana. Então você tinha aqueles que eram mais abastados de conhecimento e aqueles que tinham menos conhecimento. Só que o evangelho é para todo mundo. Independente de ser um doutor, de ser um rei, de ser um príncipe, de ser um monarca, ou de ser uma pessoa sem instrução, ou de ser uma pessoa com pouca escolaridade, independente de onde aquela pessoa está, independente do status daquela pessoa, nós temos uma dívida para com eles. E o pregador do evangelho das boas novas, ele não pode se intimidar de pregar o evangelho sendo para quem ele vai pregar. Martyn Lloyd-Jones contesta isso, ele fala, tem pregador que só prega para doutor, tem pregadores que só pregam para pessoas que têm menos instrução. Se você só consegue pregar para doutor e você não consegue pregar para o restante da massa, alguma coisa está errada contigo. Ou se você só consegue pregar para pessoas mais simples e não consegue pregar para doutores, você também está errado. Você tem que pregar para todo mundo. E você deve pregar com fidelidade, com simplicidade. E por que você tem que pregar para todos? Porque você tem que pregar na direção do Espírito. Quando nós pregamos na direção do Espírito Santo, pode ter certeza, meu irmão, o doutor vai ouvir, o doutor vai se render à pregação e à proclamação da palavra. Não há distinção, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e o evangelho é para todos eles. Eu sou devedor. Para quem? Tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E quem tem que pregar o evangelho? Por que Paulo está dizendo isso? Nós temos que entender, vamos colocar primeiro como pregação de púlpito, tá? Porque às vezes a gente fala que todos nós temos que pregar o evangelho, então todos vão querer pregar. Temos que ter uma certa cautela. Para nós, eu vou falar como pastor presbiteriano, como um pregador de púlpito, como aquele pregador que vai cuidar da igreja, quem prega não quer dizer que é só ele, mas quem está incumbido daquela pregação é o pastor. Então, é o pastor que presume-se que ele passou por uma formação sobre as Escrituras, passou por um seminário e que ainda sempre dependerá do Espírito Santo e de estar correndo atrás de informações. Então, em um sentido, existe aqueles que vão ter a função de pregação, aqueles que vão estar usando o púlpito. Então, o púlpito não deve ser utilizado por todos indistintamente, porque nem todos foram chamados para pregar o Evangelho. Então, determinados dons, determinados chamados, eles são específicos.
E não quer dizer que quem prega de púlpito é melhor do que o restante, é apenas um chamado que Deus incumbiu aquela pessoa. Agora, a pregação no sentido da evangelização, de levar a palavra para todos, aí já não é uma tarefa só do pastor, é uma tarefa de toda a igreja. É a grande comissão. Enquanto nós estamos no caminho, a gente está levando a palavra, a gente está fazendo discípulos. Então, em um sentido é para todos. Em outro sentido, ela tem mais um caráter específico para um determinado grupo, ok? Então, a primeira motivação de Paulo é essa: eu sou um devedor. E pelo fato de sermos devedores, de termos uma dívida, então é que nós pregamos o Evangelho. Agora, vejam que é por causa disto, é por causa desse senso de dívida do apóstolo Paulo, que ele vai escrever o verso 15. O verso de número 15 do capítulo 1 diz: por isso, veja esse por isso liga o que ele havia falado. Ou seja, pode ser colocado assim: por causa da dívida que eu tenho, por causa da responsabilidade que o Senhor me incumbiu, por isso, quanto está em mim, ou seja, no que depender de mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Então, eu tenho uma dívida, estou pronto. Esse sentimento aqui de prontidão, isso é de extrema urgência, é de uma responsabilidade muito grande. Nós temos que estar pronto, nós temos que estar, meus irmãos, aí preparados a todo instante para pregar o Evangelho, para levar as boas novas. Vejam que nessa epidemia que nós estamos vivendo, as pessoas que estão em quarentena, né? Nós estamos em quarentena. Eu estou aqui, aqui no salão de culto da igreja, estou aqui no gabinete da igreja, tem aqui apenas quatro pessoas. Aqui comigo na sala só está eu e o irmão Juvenal. Mas mesmo com todas essas restrições, nós estamos prontos para pregar o Evangelho. Aproveitamos todas as ocasiões para levar a palavra do Senhor. Então, não podemos fechar a boca, deixar de pregar por causa de algum problema. Não, vamos pregar. Com a igreja fechada, com a igreja aberta, pelas redes sociais, aonde nós estivermos, enquanto aqui estivermos, a nossa obra, a nossa tarefa é pregar o Evangelho. E aí, quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo como que esse homem levou à risca a pregação do Evangelho. Você pega o livro de Atos, desde o momento que Paulo foi chamado para a pregação do Evangelho, para pregar o Evangelho aos gentios, irmãos, ele só parou quando a sua cabeça foi cortada. Enquanto Paulo estava vivo, Paulo estava pregando, Paulo estava levando o Evangelho. Eu quero que você acompanhe comigo, lá em Atos capítulo 14, como que esse texto, eu acho ele assim, extremamente profundo e ao mesmo tempo me envergonha. Sabe, quero muito ter essa atitude aqui do apóstolo Paulo. Lá no verso de número 19, eu vou ler a partir do 19, 14 e 19 de Atos. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, para Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Irmãos, Paulo tinha acabado de ser apedrejado. Olha o verso de número 19. Arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Apedrejaram Paulo. Paulo foi dado como morto. Daqui a pouco Paulo se levanta, Paulo vai lá para Derbe, quase 2 dias andando, e vai pregar a palavra. Depois disso, diz o texto aqui, que tendo ele feito muitos discípulos, ele voltou para Listra, para Icônio e para Antioquia.
Cada uma dessas cidades foram cidades onde ele foi humilhado. Aqui na cidade de Listra é onde ele foi apedrejado. Então, em cada cidade ele passou por uma privação. E agora ele volta em todas essas cidades, pregando de novo o evangelho e fortalecendo cada um dos irmãos. Por que que um homem em sã consciência, com o seu juízo em mente, como que um homem poderia voltar nas cidades que ele foi apedrejado, nas cidades que ele foi expulso, nas cidades que tramaram para matá-lo? Aí eu volto lá para Romanos, porque Paulo tinha uma dívida. Paulo entendia que ele tinha uma dívida e Paulo entendia que ele estava pronto. Por isso que quando o apóstolo Paulo chega lá no final da sua vida, como está registrado em Romanos, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, em outras palavras, é como se ele falasse: eu preguei, eu preguei, eu preguei. Eu fui até o fim pregando a palavra. Eu completei a obra que Deus me incumbiu de realizá-la. Voltando lá para Romanos capítulo 1, então, Paulo sobre o evangelho ele diz: eu tenho uma dívida, eu estou pronto a anunciar o evangelho. Agora no verso 16, Paulo vai falar um pouco mais sobre este evangelho. Ele vai dizer: pois, vejam que em cada um desses versículos ele inicia com uma cláusula que a gente chama que é uma cláusula de explicação. Tá? O raciocínio dele é muito lógico, é muito sistemático. Ele inicia sempre explicando por que ele está fazendo aquilo. Então ele começa com a palavra pois, tá? Que é a palavra gar. Pois não me envergonho do evangelho. Seria a mesma coisa da gente perguntar assim para Paulo, né? Paulo, por que você não envergonha-se do evangelho? Ele vai responder: porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Olha o raciocínio dele. Você tem uma dívida com o evangelho, Paulo? Tenho. Essa dívida é com quem? É com todos. Eu tenho que pregar para todos, indistintamente. Paulo, como que você está? Eu estou pronto para pregar o evangelho, independente das circunstâncias. Paulo, você se envergonha deste evangelho? De maneira nenhuma. Por que você não se envergonha? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Esta palavra aqui, ou esta frase, não me envergonhe, algumas pessoas vão colocar como se fosse uma litotes. Eu não sei se a pronúncia está errada, tá? Se a pronúncia estiver errada, me perdoe, depois eu posso corrigi-la. Mas seria o quê? É como que se o apóstolo Paulo ele estivesse usando uma palavra, mas ele quisesse falar o contrário da mesma, né? Não me envergonho, eu tenho orgulho. Seria mais ou menos como se fosse um eufemismo. Ele quisesse falar o contrário ou tentasse abrandar esta situação. Mas eu acredito aqui que quando Paulo coloca esta palavra não me envergonhe, é porque havia a possibilidade de algumas pessoas se envergonharem do evangelho. Lembre-se que ele está escrevendo para a igreja de Roma, tá? A maior igreja daquela época, e nós já vimos que Paulo inicia essa carta não falando dos seus títulos acadêmicos, mas falando que ele é um servo, nada mais do que isso. E agora Paulo, ele poderia ter do que se vergonhar. Sabe por quê que ele poderia ter do que se vergonhar? E aqui eu vou ler aqui a obra do Paul Washer. Paul Washer diz assim: embora o evangelho seja o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ainda assim ele é uma mensagem escandalosa e inacreditável para o mundo caído. Preste atenção. A carne de Paulo tinha todos os motivos para estar envergonhada do evangelho que ele pregava, porque o evangelho ele contradiz absolutamente tudo que era considerado como verdadeiro e sagrado entre seus contemporâneos. Para o judeu,
o evangelho era o pior tipo de blasfêmia, uma vez que reivindicava que esse Messias judeu era um Deus encarnado. Então, para os judeus, o evangelho era uma vergonha, era uma blasfêmia. Como que Jesus poderia ser o Messias se ele foi pendurado numa cruz? Se a cruz para os judeus era um sinal de maldição, como que o Messias deles poderia ser um maldito? Agora pense nos gregos. Por isso que Paulo, quando foi pregar lá no Areópago, como está lá no capítulo de número 17, se não me falha a memória, Paulo vai pregar ali ao Deus desconhecido, e quando Paulo começa a falar sobre ressurreição, o povo tapa o ouvido, porque aquilo ali para eles era ilógico, era irracional. Eles estavam acostumados a ouvir as verdades ou os contos dos filósofos a todo tempo. Só passaram a ouvir Paulo porque queriam ouvir mais alguma coisa. Mas quando Paulo falou sobre ressurreição, eles, não, Paulo, aí já não dá mais para a gente ouvir, não. Tanto que o texto vai dizer que alguns começaram a zombar dele, outros disseram, amanhã nós vamos te ouvir, tá, Paulo? E outros depois se converteram. Então, para um judeu, era uma blasfêmia, para um grego, era um escândalo. Então, o evangelho naquela época poderia levar uma pessoa a se envergonhar de pregar. O que eu quero te dizer é que provavelmente, se você não tivesse alicerçado em Cristo, se você não tivesse uma mente ali muito trabalhada pelo Espírito Santo na palavra do Senhor, você teria e eu teria vergonha de pregar o evangelho naquela época, porque não era bem quisto. Agora, será que este eu não me envergonho do evangelho é algo somente para aquela época? Não. Irmãos, o evangelho sendo pregado hoje também pode levar muitas pessoas a sentirem vergonha de pregar. Veja, vocês que estão me escutando agora, se vocês tiverem uma mente cristã, tá? Me acompanhando porque são cristãos, provavelmente, pela graça de Deus, vocês vão concordar com o que eu acabei de falar, tá? Vocês vão interagir, dizer que foi uma bênção, que foi isso ou que foi aquilo, porque é um conhecimento que está na palavra que vem do Senhor. Agora imagine que aí nas redes sociais, a maioria não pensa como nós. A maioria tem um pensamento relativista, ou um pensamento plural, ou um pensamento humanista. Nós estamos vivendo a época do relativismo, no qual o que uma pessoa fala é verdade, o que outro fala é outra verdade, o que outro fala é outra verdade, mas só que ninguém aceita uma verdade absoluta. São pessoas que convivem dizendo que o que Buda falou é verdadeiro, o que Maomé falou é verdadeiro, o que outro líder religioso falou é verdadeiro, e muitas das vezes são coisas extremamente conflitantes. E não há verdade nisso. Mas hoje a gente está vivendo a época do relativismo e também a época do pluralismo religioso. O Paul Walsh, ele coloca assim: vivemos em uma era de relativismo, um sistema de crença baseado na absoluta certeza de que não há absolutos. Veja que aqui é até interessante, né? Baseado na absoluta certeza de que não há absolutos. Aplaudimos hipocritamente as pessoas que buscam a verdade, mas ordenamos a execução pública de qualquer um arrogante o suficiente para acreditar que a encontrou. Vivemos em uma idade das trevas autoimposta, sendo clara a razão. O homem natural é uma criatura caída, moralmente corrupta e obstinada quanto à sua autonomia. Ele odeia a Deus porque Deus é justo e odeia a lei de Deus porque esta a censura e restringe o seu mal. Ele odeia a verdade porque ela o expõe pelo que ele é e a perturba. Então, irmãos, o evangelho hoje, sendo proclamado na íntegra, ele é um evangelho que vai levar as pessoas a ficarem envergonhadas. Veja, quando as escrituras dizem: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, é algo que vai contrário a tudo ou a grande maioria das coisas que tem sido falada hoje.
Para muitas pessoas, Jesus Cristo, ele não é o único caminho, ele não é o caminho. Mas para muitos, Jesus Cristo, ele é um caminho. Tanto que o verdadeiro evangelho, ele é radicalmente exclusivista. Jesus não é um caminho, ele é o caminho e todos os outros não são caminho de forma nenhuma. Se o cristianismo movesse sequer um pequeno passo em direção a um ecumenismo mais tolerante e trocasse o artigo definido "o" pelo artigo indefinido "um", o escândalo acabaria e o mundo e o cristianismo poderiam se tornar amigos. Contudo, sempre que isso acontece, o cristianismo deixa de ser cristianismo, Cristo é negado e o mundo fica sem um Salvador. Então, quando Paulo diz, porque não me envergonho do evangelho, ele poderia se envergonhar, mas ele entendia que o evangelho era poderoso e ele deveria pregar. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá. Se Cristo voltar na nossa geração, amém. Se Cristo não voltar na nossa geração, se voltar em outra geração, imagine como que esse mundo estará. Imagine as ideologias, imagine como que estarão esses jovens. Eu fico olhando a mudança de pensamento. Eu tenho 44 anos e vejo alguns que são um pouco mais jovens do que eu e que têm um pensamento completamente estranho. É uma realidade diferente. São jovens que não querem saber do Senhor. São jovens que estão completamente avesso a tudo isso que nós colocamos. Agora, voltando lá para o nosso texto, nós percebemos que, por que Paulo diz, pois não me envergonho do Evangelho? Porque o Evangelho segundo o apóstolo Paulo, e veja que há mais uma cláusula explicativa, ele diz, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Paulo usa essa palavra poder aqui, que é a palavra dynamis, tá? É uma palavra que era muito utilizada, é claro que não a palavra dynamis, que é grego, mas a palavra poder era usada para mostrar o poder de Deus ao ter libertado o seu povo, ao ter trazido o seu povo com um braço forte, tirado o povo dele lá do Egito. E agora no Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que o poder de Deus é revelado neste evangelho. O evangelho é poderoso. Paulo diz aqui, olha, ele é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Paulo entendia que o evangelho era poderoso também olhando para si mesmo. Quem foi Paulo? Torturador? Perseguidor? Uma pessoa que fechou igrejas, matou pessoas, psicologicamente torturou. Paulo era, como diz ali o reverendo Hernandes Dias Lopes, era um touro bravo, uma pessoa feroz, que as pessoas temiam. Agora, uma vez que ele se converteu, ele olhando para si, ele tinha convicção. Este evangelho é poderoso. Ele é poderoso para mudar as pessoas, porque mudou a minha vida. Então, era algo pessoal, era algo que Paulo tinha esta consciência. E aqui, a gente começa a entender por que em Atos, nós vamos ver Paulo primeiro pregando para judeus e depois pregando para gentios. Veja que ele já acentua isso aqui para nós. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Tá? Quando você olha as pregações do apóstolo, primeiro ele pregava para judeu. Atos dos Apóstolos, ele só não pregava em uma sinagoga se não houvesse uma sinagoga. Aí ele ia pregar para gentios. Porque ele tinha uma dívida também com esse povo, no sentido de que a palavra, querendo ou não, veio deles. A formação do próprio cânon, da coleção de livros inspirados do Antigo Testamento veio deles. E a Bíblia que eles tinham aqui nessa época era o Antigo Testamento, na sua tríplice divisão, né? Lei, profetas e escritos. Então, Paulo entendia que deles que vieram os profetas, que vieram a palavra do Senhor, e por isso que ele primeiro pregava para aquele povo, mas depois ele pregava também para os gentios.
porque este evangelho, ele é poderoso. Então, irmãos, olha só, Paul Walsh vai dizer que este evangelho que é poderoso é um evangelho inacreditável. Vê se você concorda aqui com ele. Como aquele povo naquela época poderia aceitar o evangelho? Se era escândalo para um, se era uma blasfêmia para outro, se não fosse pela direção do Espírito Santo. Como que alguém vai aceitar o evangelho que eu prego, o evangelho que você prega, se não for pelo poder do Espírito? Veja bem, como que uma pessoa pode aceitar um evangelho como este que eu vou falar agora? Ele nasceu sob situações questionáveis, em uma família pobre, em um dos lugares mais desprezados do Império Romano, e mesmo assim, o evangelho reivindica que ele era o eterno Filho de Deus, concebido pelo Espírito Santo no ventre de uma virgem judia. Ele era um carpinteiro por profissão e um mestre religioso itinerante sem qualquer treinamento oficial. E mesmo assim, o Evangelho reivindica que ele ultrapassava a sabedoria de todos os filósofos gregos e de todos os sábios romanos juntos. Ele era pobre e não tinha onde reclinar a cabeça. E mesmo assim, o Evangelho reivindica que por 3 anos ele alimentou milhares com uma palavra, curou toda sorte de doença entre os homens e até ressuscitou os mortos. Ele foi crucificado fora de Jerusalém, como blasfemador e inimigo do Estado, e mesmo assim o Evangelho reivindica que sua morte foi o evento central de toda a história da humanidade e a única forma de salvação dos pecados e de reconciliação com Deus. Ele foi colocado em uma tumba emprestada, e mesmo assim o Evangelho reivindica que no 3º dia ele ressuscitou dos mortos e apareceu a muitos seguidores. 40 dias depois ele ascendeu aos céus e se assentou à destra de Deus. Portanto, o Evangelho reivindica que um pobre judeu carpinteiro, que foi rejeitado como lunático e blasfemo por seu próprio povo e crucificado pelo Estado, é agora o Salvador do mundo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ao nome de Jesus, todo joelho, incluindo o de César, se dobrará. Irmãos, você acha que se não fosse pela poderosa ação do Espírito Santo, alguém aceitaria isso naquela época? Você acha que alguém poderia aceitar que um judeu carpinteiro, que nasceu de uma judia simples, e ainda que nasceu de uma forma miraculosa, que a sua concepção no ventre da sua mãe foi miraculosa, nasceu de uma virgem, como que as pessoas poderiam aceitar isso? Por isso que muitos naquela época diziam, não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria? E não são seus irmãos fulano, ciclano e beltrano? As pessoas ficavam indagando, como pode ele ser o Salvador? Da mesma forma, é hoje, com tantos ditos aí doutos, eruditos, sábios, uma juventude ou uma geração que gosta muito de supervalorizar-se a si mesmo, extremamente humanista, que quer dizer que sabe tudo, que conhece tudo, é a época da informação. Como que as pessoas vão aceitar que não é Buda, que não é Maomé, que não é Gandhi, que não é nenhum outro que vai levar, que vai proporcionar a salvação, que não seja Jesus Cristo, e que não é nenhuma outra palavra que pode mudar a vida do ser humano, o coração do ser humano, a mente do ser humano, que não seja o Evangelho. Por isso ele diz, eu não me envergonho do Evangelho. E eu quero dizer para você, meu irmão, você que está me ouvindo, eu, Marcos Alexandre da Silva Quaresma, alcançado pela graça de Deus, pecador, um homem miserável que carece da graça de Deus, eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho. Eu não me envergonho. Por que eu não me envergonho? Pois eu sei que este Evangelho é o poder de Deus para a minha salvação e para a tua salvação. Este Evangelho é aquele que pode mudar a nossa vida. É o Evangelho que não é o paliativo, é o Evangelho que não é o band-aid, é o Evangelho que não é o doutorzinho que a pessoa coloca no dente, é o Evangelho que muda substancialmente todas as coisas. É o Evangelho que trata mesmo a essência de tudo. Deus tem uma fórmula de transformar os corações,
e é através da pregação deste evangelho. E uma vez que nós ouvimos o evangelho, ou de uma forma ou de outra, ou continuamos culpado, coração endurecido, e vamos prestar conta a Deus disso, ou então somos amolecidos, regenerados, santificados por este Deus Todo-Poderoso. Agora, vejam que há uma cláusula aqui, para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é uma dívida. Eu estou pronto para pregar o Evangelho. Eu não me envergonho de pregar o Evangelho. E eu tenho que crer. Eu tenho que crer. Porque uma coisa é certa, meu irmão, e aqui eu parto para o final. Lá em João, vamos abrir João capítulo 3. João capítulo 3, um texto muito conhecido, 3,16 em diante. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, aqui é o Evangelho. Deus amou o mundo, enviou o seu Filho para que todo aquele que crer nele, no Senhor, depender do Senhor, não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é vida eterna? É uma comunhão imperdível, perene com Deus. É uma comunhão que ninguém mais, nada vai poder te separar do Senhor, a partir do momento que você deposita essa fé nele. Agora, veja que quando eu creio, eu tenho essa vida eterna. Mas o verso 17 diz: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então, meu irmão, eis que coloco diante de ti, como diz as Escrituras, a bênção e a maldição. A quem você vai escolher? Até quando você cocheará entre dois pensamentos, como disse o profeta lá no Antigo Testamento? Nós temos a palavra sendo pregada. Ou você crê, ou você não crê. Você crendo, você tem a vida eterna. Você não crendo, permanece sobre você a ira de Deus e o julgamento da parte do nosso Deus. Deus te abençoe, que Deus abra o seu entendimento mais sobre isso. Dê uma olhadinha depois lá nos outros estudos que nós estamos fazendo, tá? O estudo ali é o primeiro estudo, o segundo estudo, e depois dê uma olhada nesse texto, volte aqui nesse texto bíblico, olhe, dê uma analisada em oração a tudo isso. Eu quero pedir a todos vocês que estão nos acompanhando, se inscrevam no nosso canal, por favor, eu peço isso para vocês. Eu sei que tem muito mais pessoas e vocês podem ir, eu também vou, bem mais preparadas do que eu teologicamente, que tem trazido assim uma edificação muito grande para a igreja, tem muitos estudos abençoados aí. Mas se puder, concedam-nos essa oportunidade de também podermos pregar o Evangelho, se inscrevam no nosso canal, curtam aí essas publicações que nós estamos fazendo, tá? Passe para outras pessoas, nos ajude para que esse Evangelho possa chegar para outras pessoas. Amém?